Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem o livro santo, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 25. Gostaria de pedir que os irmãos colocassem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10, do 10 até o 22, que diz assim a palavra do Senhor: Também farão uma arca de madeira e de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeiras de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Versículo 17, o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. E de uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas mãos da extremidade dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, farei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Irmãos, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de dar 2 notícias para a igreja, uma ruim e outra boa. Vamos dar a primeira ruim. A notícia ruim é quando os irmãos saírem daqui, dentro de alguns instantes, vão encontrar as coisas tudo do mesmo jeito. A sua casa vai estar no mesmo lugar, o seu carro vai estar em estacionamento, em nome de Jesus. O seu endereço é o mesmo bairro, o CEP da sua rua é o mesmo, o número do seu telefone é o mesmo. Se você deixou sua casa desarrumada, você vai encontrar ela desarrumada. Quem não lavou ainda as louças do almoço, está lá em cima da pia, vai encontrar ela suja do mesmo jeito. Em nome de Jesus, mais tarde, irão lavar essas louças. Mas a notícia boa é o seguinte, uma coisa eu tenho certeza, vocês sairão daqui cheios de Deus. Eu falo com ousadia na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é revelada para transformação. Ela se revela para cada um de nós, nos transformando. É o Senhor que se responsabiliza por este vaso que está aqui para pregar a sua palavra. Não sou eu, é Deus, é a revelação da palavra de Deus. Portanto, é o meu desejo que cada um de nós saiamos daqui mais transformado do que entramos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos à mensagem. O tema da nossa mensagem é a simbologia
da Arca da Aliança. Todos já ouviram falar na Arca da Aliança. Quem nunca viu falar? Quem nunca leu esse texto? Se não leu ainda, precisa ler, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter conhecimento da palavra de Deus. A Arca da Aliança foi o recipiente que o Senhor preparou para levar o seu testemunho. Aquelas tábuas que ele passara às mãos de Moisés. As tábuas, os 10 mandamentos, o testemunho do Senhor. A arca, podemos chamar de, na sua simbologia, que era o local ali, o recipiente que levava a santa presença de Deus. Lá no hebraico, a palavra arca significa aron, que quer dizer baú, ou caixão, ou um recipiente. Aquela arca transportava os objetos sagrados. Era muito sagrado, tem uma simbologia muito grande. Foi o utensílio mais importante no tabernáculo. O tabernáculo que foi o primeiro templo levantado por Deus através de Moisés, que era móvel, se armava o tabernáculo em um local, depois em outro, e assim sucessivamente. O símbolo da presença de Deus, a aliança de Deus com o seu povo escolhido por Deus. E também nessa arca, a tampa dessa arca, chamava-se de propiciatório. Essa arca percorreu muito tempo pelo deserto, durante 40 anos, levando sol, levando chuva, frio, e mais algumas centenas de anos, levada de um lado para outro, através das guerras. Era uma simbologia imensa. Segundo as especulações, quando essa arca desapareceu, essa arca ficou perdida, foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém. Segundo as especulações dos historiadores, essa arca foi escondida por Jeremias, pelo profeta Jeremias naquela época. Não foi mais encontrada. E também não tem mais nenhuma importância dela ser encontrada. Porque a simbologia hoje é a presença do Senhor na nossa vida, é a presença de Cristo. A arca que leva hoje o testemunho do Senhor é você. Esse coração que bate forte aí dentro do teu peito. Essa é a arca da aliança nos dias de hoje. E essa arca da aliança, como eu falei agora há pouco, tinha um propiciatório, que era a sua tampa. Sobre essa tampa, banhada a ouro, existiam 2 querubins, 2 anjos, um de frente para o outro, e as suas asas estendidas chegavam a tocar a asa um do outro, como falou aqui o texto, simbolizando a proteção daquela arca. Ninguém poderia tocar naquela arca a não ser os sacerdotes. É tanto que ela tinha os varais de madeira, como lemos aqui também, servia para carregar, para transportar. Ninguém poderia tocar nessa arca. A arca era protegida por esses 2 querubins, que ficavam de frente para um outro, com as asas estendidas, tocando uma nas outras, e ao mesmo tempo olhando para o propiciatório, que era a tampa da arca, no sentido de adoração. Eles, ao mesmo tempo, os anjos do Senhor, os querubins, protegiam e adorava ao Senhor. E era um recipiente muito sagrado. Essa arca também ficava, quando não estava peregrinando no deserto, estava instalada dentro do tabernáculo. O local separado para guardar essa arca era o Santo dos Santos, qual os irmãos cantaram aqui agora há pouco. Esse Santo dos Santos era um quarto de 5 por 5, que ficava reservado dentro do tabernáculo, e ali só poderia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Dentro daquele quarto só existia a Arca da Aliança. Não tinha nem sequer um banco para alguém se sentar ao lado. O sumo sacerdote entrava de cabeça baixa. Ali não tinha luz natural, nem luz artificial. Era simplesmente a presença de Deus, o Shekinah de Deus, como os hebreus chamavam, a presença, o Shekinah. Esse sumo sacerdote entrava, cabeça baixa, tocando um sino,
Não se ouvia outra voz dentro desse Santo dos Santos, somente a voz do grande El Shaddai, somente a voz de Deus. Era o relacionamento de Deus com o seu povo, através da Arca da Aliança. Quando o sumo sacerdote entrava, fazia a representação do povo escolhido por Deus. Era a causa de Deus não fulminar aquele povo por conta do pecado, porque tinha um relacionamento, tinha uma comunhão com aquele sumo sacerdote que representava o povo de Deus. Era uma simbologia muito forte, que traz alguns estudos, alguma simbologia, para que possamos estar passando para os irmãos nessa noite. E o primeiro ponto da nossa mensagem é: Deus escolhe homens feitos de madeira de acácia. Por que, irmãos, Deus escolhe homens feitos de madeira de acácia? Diz aqui o texto, logo no início do versículo número 10, que ele diz: também farão a arca de madeira de acácia. Por que que o Senhor escolheu a madeira de acácia para a fabricação da arca? Era o utensílio usado para fabricar a arca, a madeira de acácia. Sendo que Israel tinha tantas madeiras nobres, finas, como pinhos, cedros, o Senhor escolheu logo a madeira de acácia. Você sabe o significado da madeira de acácia? A madeira de acácia, ela nascia no lugar mais árido do deserto, no lugar mais seco, estorricado. A madeira de acácia era uma árvore cheia de nó, cheia de espinho, tortuosa, casca grossa. Então, por que que o Senhor escolheu a madeira de acácia para a fabricação da Arca da Aliança? Porque ela era resistente a tudo. Como eu falei nessa parte introdutória, a Arca da Aliança peregrinava no deserto por muito tempo, 40 anos, centenas de anos depois, através da guerra. Precisava de ser um material resistente ao tempo e a tudo. E assim o Senhor escolheu a madeira de acácia. Nos dias de hoje, Deus escolhe homens feitos madeira de acácia para carregar o seu testemunho. Que hoje o testemunho do Senhor, os mandamentos do Senhor, somos nós que temos a atribuição de carregar. Você é o vaso escolhido hoje, eu sou o vaso escolhido para levar testemunho do Senhor, conduzir o testemunho sagrado do Senhor. Deus escolhe homem que resista ao tempo, que não se envergam durante o tempo, que a sua fé seja constante, que vá até o fim, até o dia que assim Ele permite a nossa vida, o sopro da vida aqui na terra. O homem de Deus, ele precisa ser casca grossa, ele não pode se envergar as investidas do inimigo, as investidas de Satanás. Só se curvar perante o Senhor, a presença de Deus, o Shekinah de Deus. O homem precisa ter um espírito voluntário e um coração valente para servir o Senhor. O espírito voluntário, fazer tudo de bom grado para o Senhor. Quando estamos sendo escolhidos por Deus, quando Ele nos escolhe para fazer alguma coisa, nós precisamos ter um espírito voluntário, de não se torcer, de não resmungar, fazer tudo para a glória do Senhor, com alegria, com prazer em nossos corações. O Senhor não escolhe homens de boa aparência. O Senhor escolhe homens desprovidos de boa aparência. O Senhor não está preocupado com a nossa beleza física, com o que está aí no seu interior, no meu, aliás, no nosso exterior. Ele está preocupado com o nosso interior, com a nossa beleza interior, que é a beleza do nosso coração, a terra que Ele anda, a terra que Ele sonda. O Senhor realmente escolhe homens feitos madeiras de acácia, homens valentes e corajosos. Muitos são os homens que se apresentam como corajosos, dizendo que é da família tal, família influente, que tem um curso tal, que é muito importante, mas, na verdade, o Senhor escolhe aqueles que para confundir aqueles que são.
Quantos homens sem expressão foram escolhidos na história do cristianismo para fazer a obra de Deus. E ele continua hoje da mesma forma. Homens que não se apresentam como os demais. Precisa ser homens resistentes como a madeira de acácia, cheios de nós. Na verdade, cada um de nós aqui, no passado distante, ou no passado não tão distante, fomos cheios de espinhos, tortuosos, cheios de nós, casca grossa. Muitos aqui cresceram em um lugar árido, numa família problemática, cheia de problemas, cheia de incredulidade. Mas é de pessoas assim que o Senhor gosta, pessoas difíceis, pessoas espinhosas, casca grossa, tortos, para que Ele possa passar o seu prumo, para que Ele possa passar a sua planha e aplanar como Ele aplanhava a madeira de acácia para fabricar ali aquele baú, aquela caixa que simbolizava a santa presença de Deus. E hoje Deus escolheu você. Se alegra, meu irmão. Deus escolheu você para carregar o seu testemunho. Nunca diga não para a obra do Senhor. Quando o nosso pastor precisar pedir algum irmão para fazer algo para Deus, não para ele, nunca diga que não pode. Olha, pastor, eu sou cheio de nós, sou cheio de espinhos, eu sou casca grossa, eu não sirvo para a obra de Deus. Nunca dê resposta desse tipo, porque você é homem, você é mulher escolhida para Deus para fazer a sua obra, mesmo cheio de espinhos, cheio de nó. É desse tipo de gente que Deus gosta, para aprumar, como Ele aprumava aquela madeira de acácia, que não era fácil as pessoas fabricar um baú, um caixão que não era tão pequeno, com madeiras tortas. Tem pessoas aqui que já trabalhou com marcenaria, sabe, é difícil, mas Deus escolhia dessa forma. Então, meus irmãos, Deus escolheu você, Deus escolhe aquele que é para confundir aqueles que são. Toda a nossa glória, toda a nossa santificação, toda a nossa beleza, principalmente a beleza do nosso interior, vem de Deus, é mandada por eles. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se gloriar, glorie-se no Senhor, aquele que faz misericórdia, que é justo, faz justiça aqui na terra. Quem quiser se gloriar, se glorie no Senhor, que Ele é bendito. E a sua misericórdia dura para sempre. Toda a glória só podemos receber se ela vir de Deus. Assim aquele povo de Deus recebia a glória através da arca da aliança. Gloriar-se em Deus e não se gloriar naquilo que achamos que somos. Muita gente tem olhos altivos, se gloria por si mesmo, pela sua vida, pelo que é, pelo que faz. Mas a nossa raridade está em gloriar no Senhor, reconhecer o Senhor. Não podemos pensar que somos tão fortes que nunca iremos cair. Se você não vigiar, meu irmão, principalmente na revelação dessa palavra, você pode cair, e isso entristecerá os olhos do Senhor. Nunca podemos achar que temos alguma coisa, que nós não temos nada. Tudo aqui pertence a Deus. Glorie-se só no Senhor. Gloriar na vontade de Deus. Esse é o valor da nossa vida, se gloriar na vontade do Senhor, conhecer o caráter santo e absoluto e saber que Ele faz justiça aos bons e aos maus. O quanto o Senhor tem feito justiça nessa terra, tanto para bons quanto para maus. Cada um paga as suas consequências daquilo que faz, daquilo que fez. Muitas vezes não é nem por consequência, mas Ele, através de um grande exemplo que Ele coloca na nossa vida. Quando você se gloria no Senhor, você recebe a justiça infalível de Deus. E fazendo isso, recebendo a justiça infalível do nosso Deus, nós estamos aptos para carregar os seus mandamentos, o seu testemunho.
Precisamos sempre, meu irmão, estarmos preparados a cada dia para estar guardando esse testemunho bendito do Senhor que Ele coloca na nossa vida. Segundo ponto, o Senhor te vocacionou. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. 26, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparais, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas, e aquele que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor, na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, o Senhor, Ele é o adverso da nossa causa. Muitas vezes estamos preocupados com a situação complicada na nossa vida, almejando resolver de uma forma, e o Senhor vem com a providência. Ele é o adverso e resolve da outra forma, resolve da forma que Ele quer. Ele é a boa nova. A cada dia, novidades, milagres acontecem na nossa vida, coisas boas que muitas vezes não percebemos. Ele é a boa nova, Ele é a novidade de vida. Ele é o adverso, na verdade. Lá em Lucas, capítulo 19, os hebreus esperavam a entrada de Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Como Jesus era o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Eterno, o grande El Shaddai. Os hebreus esperavam que ele chegasse ali, naquele pátio de Jerusalém, montado num camelo, que era o animal mais nobre daquela época, ou no mínimo em um belo cavalo, que eram os animais nobres. Mas o que aconteceu? Jesus entrou ali, a sua entrada triunfal em Jerusalém, foi montado num jumentinho. E além do mais, esse jumento era emprestado, não era dele. Simbolizando o quê? Ele mesmo simbolizando que ele não teria nada ali na terra. Não tinha nada ali na terra. Toda honra e toda glória, todo ouro e toda prata do Senhor. Jesus entrou naquele jumento mostrando humildade. Precisamos ter muita humildade na nossa vida, para que possamos ter essa manutenção belíssima do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Talvez você esteja cheio de nós na sua vida, cheio de espinhos, cheio de mágoas, cheio de ressentimento. Talvez você tenha nascido num lugar árido, sem alegria. Mas a palavra de Deus diz que a nossa alegria ela está no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor e a nossa alegria é do Senhor. Deus tem tirado o nó da sua vida, eu tenho certeza. Tem tirado os seus espinhos. Ele está pronto para continuar fazendo isso a cada dia. Então somente Ele quer que a nossa fé esteja em ascensão, que a nossa obediência a Ele esteja em ascensão, cada dia mais aumentando a nossa fé e obedecendo a sua palavra bendita. O Senhor deseja muito que nós estejamos nos preocupando com as situações difíceis das outras pessoas. Pessoas incrédulas passam na verdade. É muito fácil você observar um dependente químico, um drogado, um homossexual, uma prostituta. E muitas vezes nós ridicularizamos, não queremos nem olhar, não damos nem um pouquinho de atenção.
Precisamos saber que por trás de um drogado, de um dependente químico, de um marginal, de um homossexual, de uma prostituta, pode ter uma mãe orando, se quebrantando aos pés do Senhor. Pode ter um pai orando, se quebrantando aos pés do Senhor. Nós temos que fazer a mesma coisa, mesmo pelaquela pessoa que nós não conhecemos, ele está ali marginalizado, drogado, na vida do homossexualismo. Essas pessoas podem não ter importância para ninguém, mas para o Senhor é de fundamental importância. Como a simbologia dessa arca da aliança, que era da fundamental importância. Ser cristão, meus irmãos, é guardar os mandamentos do Senhor. Ser cristão é conduzir o testemunho do Senhor. Ser cristão não é apenas, eu sou crente, agora estou na igreja, estou na paz do Senhor, e realmente Ele é a nossa paz. É Cristo Jesus que transmite a paz que vem do Pai, como Ele transmitia aquela paz ali para o sacerdote, sumo sacerdote, no Antigo Testamento. Hoje é Cristo Jesus que transmite essa paz que vem do alto para a nossa vida. Mas ser cristão é estar apto, pronto, a estar guardando os mandamentos do Senhor. Não é tarefa fácil, porque para ser cristão, o crente precisa ser casca grossa mesmo, casca grossa no bom sentido, de ter zelo pela sua vida, ter zelo pelo seu corpo, esse corpo bendito que o Senhor guarda o seu testemunho. Precisamos a cada dia estar nos santificando mais para conduzir os testemunhos do Senhor, o testemunho do Senhor. Como é importante um testemunho. E Ele deu o seu testemunho naquelas tábuas ali com Moisés, aqueles 10 testemunhos que os irmãos conhecem muito bem, os 10 mandamentos. E da forma que Ele deu ali naquela época, faz muitos anos, milhares de anos, esse testemunho está vivo, esse mandamento está vivo nas nossas vidas hoje. É para ser cumprido, continuar a ser cumprido. Estamos observando esses mandamentos a cada dia, para que possamos estar cumprindo verdadeiramente. Só é chamado aquele que tem problemas. A Bíblia diz que o Senhor veio para os doentes, os feridos, não veio para os sãos. Mateus, capítulo 22, 14, diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a maioria dos escolhidos por Deus é casca grossa mesmo, é cheio de nó, é cheio de espinho, é cheio de dificuldade. Mas quando Deus nos pegou com aquela dificuldade toda, rapidinho Ele nos moldou, nos quebrantou, nos fez chorar na sua presença, chorar de alegria, nosso coração transbordando. Mas isso não é para ficar só naquele início, não, é para ser constante, continuado, porque a palavra do Senhor é viva a cada dia na nossa vida. Poucos são aqueles que perseveram na fé até o fim, firmemente. Portanto, precisamos vigiar, ter muito cuidado para perseverar com a nossa fé, firmemente, a cada dia estar se firmando mais nesses caminhos benditos do Senhor. Deus transformou a nossa vida cheia de espinho em um ramo florido, produzindo bons frutos. Louvado seja Deus! Você hoje é vocacionado por Deus. A sua vida era cheia de espinho, hoje é um ramo florido. E eu tenho certeza que tem produzido bons frutos. E que continuemos, irmãos, produzindo esses frutos benditos que o Senhor determina na nossa vida a cada dia. Mas esse processo de transformação de espinhos e frutos, ele só pode ser feito pelas mãos do grande artesão. Precisamos ter muito cuidado para não estar se curvando, muitas vezes involuntariamente, se curvando para deusinhos, coisas que aborrecem o Senhor. Facilmente estamos envolvidos com coisas que aborrecem o Senhor. Ele é o nosso grande artesão e quer ter nas mãos a cada dia, Ele quer que estejamos nas suas mãos a cada dia. O Senhor, quando mandou fazer ali aquela arca da aliança, da madeira de acácia,
A madeira era feia, cheia de nó, mas ele moldou e ficou uma coisa bonita. E o melhor, revestiu ela de ouro. Olha como ficou essa madeira feia lá no deserto, na aridez do deserto. Transformou-se em uma arca da aliança coberta de ouro, ouro puro, polido, ouro de Ofir. A mesma coisa ele fez conosco. Quando nós éramos cheios de espinhos, cheios de nó, ele nos poliu, ele nos moldou, derramou a sua graça sobre nossa vida, a sua glória sobre nossa vida. Nós estamos revestidos hoje da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus a cada dia tem nos tocado, e esse processo só pode ser feito pelas mãos do artesão. O texto que lemos aqui em Corinto fala-se de vocação. É algo determinado por Deus, a vocação é algo determinado por Deus e direcionado nas nossas vidas. Cada um de nós temos uma vocação direcionada por Deus, vocação que vem do alto. Muitas vezes a nossa vocação está embutida, nós não colocamos ela em prática. É mais fácil eu pegar a vocação do outro, me aproveitar da vocação do outro, do que colocar a minha vocação em prática. Você precisa estar colocando a sua vocação em prática. Irmão, mas eu sou apenas ovelha, eu sou apenas um crente, estou sentado no banco ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus te vocacionou para alguma coisa, meu irmão. Você precisa produzir frutos dignos dessa sua vocação. No plano de Deus, Ele já determinou uma vocação para a sua vida. Deus não destinou grandes homens para a sua obra. Ele determinou homens incapacitados, mas que, no entanto, Ele capacitou. Então, toda vocação que nós recebemos por Deus, ela vem acompanhada de capacidade. E precisamos de capacidade até mesmo para estar ouvindo a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é deleite para nossas vidas, é alegria para o nosso coração, é colírio para os nossos olhos, é bálsamo, é perfume, que faz o nosso corpo ficar cheiroso e bendito, porque nós cheiramos para o Senhor, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 15. Nós somos o bom perfume de Cristo. Você cheira para Cristo. Você é pedra preciosa, é ouro de Ofir, muito mais do que ouro, você é a glória do Senhor. Ela é muito mais valiosa do que o ouro, a glória do Senhor. Se gloriar no Senhor, como Jeremias falou no capítulo 9, versículos 23 e 24. Então, meus amados irmãos, o texto falou aqui também do propiciatório, como falamos na nossa introdução. O que é que significa propiciatório? Ou melhor, a palavra propiciar. Propiciar é apaziguar, é aplacar a ira de alguém que está irado contra você. E foi justamente o que Cristo Jesus fez. Cristo veio como propiciação para apaziguar, para trazer a paz entre o homem e o Senhor, como Deus fazia ali com o sumo sacerdote. O Senhor Deus Todo-Poderoso estava irado pelos nossos pecados. E Ele mandou que o seu Filho amado Cristo Jesus viesse apaziguar a nossa vida para com Ele. O sangue de Cristo possibilitou que o Pai perdoasse os nossos pecados. Nossos pecados já estão perdoados. Mas Ele ainda está vivo, porque o pecado a cada dia está ao nosso derredor, muitas vezes tocando mesmo na nossa vida. Lembre-se, quando estiver pecando, em nome de Jesus, nosso desejo é que ninguém caia em pecado, que nem um filho de Deus, nem uma filha de Deus, que foi redimido pelo sangue do Senhor, caia em pecado. Mas lembre que o sangue de Jesus possibilitou que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, perdoasse os nossos pecados. Tudo isso se deu na cruz do Calvário. Está lá em Romanos,
capítulo 3, versículo 25. Propiciar, no grego propiciar, significa misericórdia. Eu gostaria que os irmãos observassem aí em Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo de número 3, é a parábola que fala do fariseu e do publicano. Lucas 18, 3. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, ó Deus, tem misericórdia de mim. Então, no grego, no Novo Testamento, propiciar, propício, significa misericórdia. É justamente a atuação de Cristo Jesus na nossa vida como propiciatório. Ele propicia para cada um de nós, ou seja, derrama a sua misericórdia para com a nossa vida. Esse homem reconheceu que era pecador, que era falho. Ao contrário, o fariseu tinha os olhos altivos, não se gloriava no Senhor, mas esse publicano se gloriou no Senhor, é reconhecer que era frágil, que era pecador, que era dependente de Deus, e pediu o propício de Cristo, que é a sua grande misericórdia. A misericórdia de Deus que está atingindo a nossa vida, na verdade. Propiciatório também significa a cobertura da ira. Cristo Jesus, com a sua vinda, com o derramamento do seu sangue, ele nos cobriu, nos acobertou da ira de Deus, afastou nossos pecados, escondeu os nossos pecados, para que possamos ter dignidade perante ao Pai. Tem vários significados o propiciatório, que hoje é Cristo Jesus na nossa vida. Deus nos cobriu com a sua glória. Como eu falei agora há pouco, Ele nos moldou, Ele nos aplanou, Ele transformou a nossa vida na verdade, como transformava ali aquela madeira de acácia para transportar os seus mandamentos. Irmãos, uma vida cheia de pecado não te desqualifica para ser portador do testemunho do Senhor, porque todos nós estávamos sujeitos ao pecado anteriormente, mas isso não nos desqualificou para ser o portador do testemunho do Senhor. Por que não nos desqualificou? Porque o Senhor nos chamou. Primeiro, houve o chamado de Deus para com a nossa vida. E segundo, a nossa aceitação, né? A nossa atitude de buscar ao Senhor, a nossa atitude de estar quebrantado aos pés dEle. Esse sim é a forma que Deus nos cobre, a forma que a glória de Deus está fluentemente a cada dia nas nossas vidas. Muitas vezes, a vitória de um homem não é medida pelaquilo que ele faz, e sim por inúmeras vezes que ele teve a chance de desistir, mas em nome de Jesus ele não desistiu, ele prosseguiu, ele foi em frente. Muitas vezes também nós tivemos oportunidade da nossa vida de desistir dos nossos planos, de desistir até de servir a Deus. Tenho certeza que cada um de nós conhece alguém que afastou-se da presença do Senhor e desistiu de servir a Deus. É uma situação muito difícil, porque o Senhor nos fez para a sua honra, para a sua glória, fez o homem para servir a Ele, e quando o homem não está servindo a Deus, automaticamente ele está servindo ao diabo. É bênção e maldição, conforme está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, versículo número 15, ele te diz: hoje eu te proponho, te dou o bem e a vida, mas também te dou o mal e a morte. Porém, como ele é misericordioso, maravilhoso, ele diz: porém, escolhe o bem e a vida, que eu prolongarei os teus dias na terra, e te dou o céu e a terra como testemunho. Olha que coisa pesada. O Senhor dá o céu e a terra como testemunho. Se você escolher o bem e a vida, você será prolongado, e Ele dá esse testemunho.
Precisamos estar escolhendo, irmãos, a cada dia, o bem e a vida, através desse propiciatório que hoje é Cristo Jesus, que hoje é o Santo dos Santos. Nós não precisamos mais daquele ritual do sumo sacerdote lá nos representar, como ia no Antigo Testamento, aspergindo sangue naquela tampa do propiciatório. Hoje é o próprio propiciatório, é Cristo Jesus, sem sacrifício algum, apenas através do amor, apenas através do seu sangue derramado. E aqueles anjos que estavam cobrindo ali o propiciatório, aqueles querubins, hoje é os mesmos que nos protege a cada dia. É o mesmo que nos protege e nos incentiva a estar adorando o Senhor. A cada dia precisamos adorar mais a esse Deus bendito. E saber que tem uma legião de anjos nos protegendo. O pastor Miranda gosta tanto de falar dos anjos. Na verdade, o Senhor, Ele ordena que seus anjos nos protejam. Toda proteção vem de Deus. Toda proteção vem do Senhor. Na vida cheia de pecados, como eu falei agora há pouco, não te desqualifica para ser portador do testemunho do Senhor. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você abundava no pecado anteriormente, louvado seja Deus, hoje é a graça de Deus que é abundante na sua vida. Você precisa segurar essa graça nas mãos. Não é à toa, não. São poucos escolhidos. Deus vocacionou, mas a Bíblia diz que é a minoria que é escolhido por Deus, que é vocacionado por Deus. É para agarrar essa graça de Deus com unhas e dentes na nossa vida. A única verdade que liberta é a verdade de Deus. As outras apenas nos machucam. Toda verdade que é revelada na palavra de Deus, essa nos liberta, essa nos glorifica. Mas qualquer outra verdade que você encontrar fora da palavra da revelação do Senhor, essa machuca. Porque se você pegar qualquer outro livro, você vai encontrar uma mentira. E a mentira machuca muitas vezes as pessoas. Mas quando você lê essa palavra bendita de Deus, ela só te liberta a cada dia. Precisamos estar com um processo de libertação contínuo na nossa vida, de conversão. Não é campanha de libertação, não é processo de libertação. Eu preciso a cada dia estar me libertando mais e mais de quê? Das armações do inimigo, da facilidade que o mundo tem oferecido. E como o mundo tem oferecido facilidade para que as pessoas possam estar caindo em tentação. Inúmeras pessoas no dia de hoje, em vez de buscar essa graça bendita de Deus, está buscando a derrota lá do inimigo, está buscando aquilo que machuca as suas vidas, enquanto o Senhor apenas está pronto para estar libertando essas pessoas, libertando os marginalizados. Portanto, precisamos ter uma vida de adoração, uma vida de oração, em estar pedindo a Deus libertação para a vida dessas pessoas que andam sucumbidas pelo machucar do inimigo das nossas almas. O diabo nos machuca com requinte de crueldade, mas Deus nos dá vitória com requintes de detalhes. A sua vida é um detalhe precioso para Deus. Nós somos um detalhe para o Senhor. Agora, um detalhe importante, pelo zelo que Ele tem com a nossa vida, pelo cuidado pastoral que Ele tem. Em tudo, dependemos do Senhor. Não há nada nesse mundo que não possa fazer que não venha do Senhor, conforme fala o evangelista João. Portanto, meus amados, como o Senhor usou ali aquela arca da aliança, usou aquele propiciatório, usou ali o santo dos santos, hoje o Senhor nos usa, feito madeira de acácia, para ser portadores do seu testemunho. A cada dia o Senhor tem nos vocacionado cada vez mais
Precisamos colocar essa nossa vocação em prática, botar para fora. Cada um de vocês tem uma vocação nas mãos. E o propiciatório Cristo Jesus, ele está pronto a cada dia para apaziguar. Apaziguar o quê? Os nossos erros, as nossas omissões, os nossos pecados. Porque quando erramos, quando pecamos, quando nos omitimos contra o nosso Deus, o Senhor Jesus entra com a sua provisão para apaziguar. Porque essa é a finalidade da vinda dele, apaziguar os nossos pecados. É a finalidade dele estar aplacando, afastando a ira de Deus, porque nós somos frágeis ainda, que estamos na carne, estamos sujeitos a estar aborrecendo o nosso Deus. Que a cada dia Deus seja o nosso propício através de Cristo Jesus, e nós que somos pecadores. Nós não precisamos estar preocupados com a posição que exercemos na sociedade. Preocupados sim com a serventia para com Deus. Nós somos serventes de Deus, como foi ali, tantos homens de Deus, aqueles profetas, os pequenos profetas, os grandes profetas, todos foram serventes de Deus, e eram homens simples, eram homens do povo, eram homens do povão, que Deus resgatou para transmitir a sua mensagem. Portanto, glorie-se no Senhor a cada dia. Não se preocupe com a sua beleza exterior, do que você é ou que deixa de ser. Se preocupe em ser um verdadeiro adorador. Está no Santo dos Santos, na presença do grande Santo, 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 que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos aplacando a cada dia com o propício. Que o Senhor continue usando o Senhor para nos estar dando uma verdadeira vida de santidade a cada dia. Que o Senhor nos abençoe e esteja sempre nos dando a oportunidade de estar recebendo essa sua revelação, a revelação da sua santa palavra.